Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nanda Perim, eu sou psicóloga, sou educadora parental, sou especialista emocional, autora de 2 livros e também mãe do Theo e do Gael. 2 crianças de 6, o Theo, e de 4 anos, o Gael. Bom, a gente tá nessa época de quarentena e isso tá uma maluquice pra todo mundo, né? Então eu vim aqui no canal da Eudora pra falar pra você umas dicas que podem te ajudar nesses dias tão diferentes, né? Quanto estão sendo esses da quarentena. Eu vou te dar umas dicas aqui que vão te ajudar com certeza nesse dia a dia tão abrupto e tão intenso. E é legal você saber também que essa convivência intensa, essa convivência o dia todo, todos os dias, é uma convivência que pode exigir demais da gente em todos os relacionamentos, não só no nosso casamento, relacionamento de pai e mãe, quem estiver na casa com mãe, né? No relacionamento com irmãos e com amigos, quem estiver ficando com essas pessoas na casa na quarentena, como também entre nós e os nossos filhos. Não é diferente, são 2 pessoas se vendo todos os dias, o tempo todo, e isso cansa. Mesmo que sejam seus filhos, cansa. Então não se preocupe, você vai mesmo ter dia que você vai estar de saco cheio, que você não vai estar aguentando mais. Isso não faz de você uma mãe ou um pai ruim. Não se preocupem com isso. Aliás, para melhorar esse dia a dia e para tornar mais tranquilo, eu quero te sugerir então a minha primeira dica, que você tenha uma rotina. Organiza uma rotina de quarentena, uma rotina bem especial que vai possibilitar que você consiga englobar, né, nos seus horários do dia, tudo o que você precisa fazer. Então, por exemplo, se você está trabalhando como home office, se você precisa de parar para cozinhar, lavar roupa, arrumar casa, se você tem que ter, e é muito necessário, horários para sentar no chão e brincar com a criança, que isso tudo esteja organizado, que tenha um ritmo nesses dias, para que você tenha tranquilidade no seu coração de que você tem um horário para cada coisa. Então, por exemplo, aqui na minha casa a gente está acordando, brincando com as crianças, é a primeira coisa que a gente faz. Eu sugiro que você faça isso também, para já encher o tanque da criança desde muito cedo. E depois a gente tem o horário que a gente trabalha e eles brincam sozinhos. Como a gente precisa trabalhar por um bom horário durante a semana, a gente separa o tempo deles brincarem sozinhos, mais ou menos em 3, né, em que eles brincando juntos, eles brincando cada um o que quiser e também um período assistindo telas. Principalmente nos momentos que a gente precisa que eles façam silêncio, que eles estejam quietinhos num canto e que durante a brincadeira não daria. Como é o horário que eu tô gravando esse vídeo agora, eles estão ali na sala assistindo. Tudo bem, fique tranquilo, seus filhos vão assistir telas durante a quarentena, não tem problema. A grande questão é a gente organizar e eu já vou falar sobre isso. Bom, a gente tem um horário que a gente para almoçar e fazer esse almoço é uma atividade que às vezes a gente topa botar as crianças juntos, fazer uma atividade todo mundo junto, às vezes não. Tudo bem, vão ter dias que você vai estar cheio de energia e com vontade de fazer esses projetinhos e dia que você vai estar com a mínima vontade e chega. É assim. Então permita que esses momentos venham e vão, tá? E aí na rotina, o legal da rotina é que pelo menos você tem o horário para parar e fazer cada uma dessas coisas. Você tem horário para fazer comida, né? E é interessante que essas atividades estejam muito divididas entre as pessoas que estão morando na casa com você. Que ninguém fique sobrecarregado de lavar roupa, de lavar louça, de arrumar quartos, de lavar banheiro, de fazer todas as atividades que precisa de fazer. Quando a gente tem uma rotina, você pode colocar, por exemplo, um horáriozinho na tarde todo dia para fazer as tarefas de casa. E aí todo dia faz um pouquinho. Um dia lava roupa, outro dia fica encarregado de lavar a casa, outro dia fica encarregado de... Enfim, se precisa ter um horário todo dia para lavar louça, que isso esteja mais ou menos organizadinho ali. E você faça todo dia. Acabou de almoçar, lava a louça, por exemplo. E aí a coisa não acumula. A minha dica é de você ter essa rotininha organizada também para que você tenha os horários certos para curtir a sua criança. E quando a criança, dia após dia, começa a perceber que ela tem um horário fixo com você, aliás, vários horários, ela fica menos ansiosa. A previsibilidade, ela conseguir saber como vai ser o dia dela, com certeza deixa ela mais tranquila. E no momento que ela começar, mamãe, 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 papai, 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 eu quero a sua atenção, você dizer, eu sei filho, eu tô acabando aqui, lembra o nosso horário? E você mostra pra criança.
Além disso, eu sugiro para você que você organize a rotina de forma que a sua criança durma 7h30, 8 horas da noite, para que você tenha de 8 às 10 para você. Seja um tempo sozinho, seja um tempo com alguém, mas que seja um horário sem crianças, que você possa descansar, que você possa curtir, que você possa cuidar de você e manter a sua sanidade mental, que é muito, muito, muito importante. Eu sugiro você fazer um quadrozinho de rotina que pode te ajudar nesse momento. Isso aqui eu usei um isoporzinho de pizza de supermercado, que eu quero te mostrar que você não precisa de muito para fazer isso. Se tiver complicado, tá tudo fechado, não se preocupa, você pode pegar o isoporzinho da pizza do supermercado e fazer um quadrozinho, uma roda de rotina legal, que vai ajudar a criança a acompanhar. Então, por exemplo, ela vem dizendo, mamãe, eu quero brincar. E você fala, tudo bem, ó, agora tá na hora de você de você brincar sozinho e ó, daqui a pouquinho tá na hora de brincar com mamãe. Essa dica é muito legal porque as crianças são concretas. O que isso significa? Elas entendem melhor o que elas conseguem encostar e enxergar. Então, se você faz essa rotina de uma forma que ela consiga acompanhar, com certeza vai ser muito mais fácil comunicar com ela, tá? Então você tendo essa rotininha, eu acho muito provável que você também fique muito mais tranquilo, que o seu coração fique muito mais leve, porque você não tá trabalhando pensando que tem louça, você não tá trabalhando pensando que é criança, você não tá trabalhando, você sabe que você tem horário para cada coisa. Bom, e nos horários que ela não tá assistindo tela, o que a gente vai fazer? Eu vou te dar umas sugestões bem legais de atividade que você consegue fazer com as coisas que você tem em casa. Bom, a primeira sugestão que eu te dou, que é uma coisa que os meninos adoram aqui na minha casa, é você pegar um papel e caneta e você escrever as letras e os números num quadro, ou no papel e na caneta. Se você tiver imãzinhos de letra, que nem eu tenho, vai ajudar, mas se você não tiver, antes de eu comprar esses, eu fazia de papelão. Ou de papelão, ou de papel mesmo. Então você vai recortar, deixa a criança pintar letras e números, e em outro papel você vai riscar letras e números. E a proposta é que a criança consiga colocar as letras e os números no lugar certo. Isso aqui é tipo de encaixar. Eu já fiz assim de formas, já fiz de letras, já fiz de números e já fiz das cores também, da criança ter que colocar as coisas nas mesmas cores. Da mesma forma, você pode fazer para a criança ter que separar as coisas que são das mesmas cores em lugares diferentes, tá vendo? Então todos os verdes viriam para cá, todos os vermelhos, todos os amarelos. Isso aqui ajuda na categorização, ajuda essa criança a se identificar, né, e se familiarizar com letras e números se ela for pequenininha, e se ela for mais velha você pode fazer isso com relação a contas, colocar, por exemplo, 2 mais 2 igual a, e ela tem que achar o valor e tal. Enfim, essa é uma sugestão. A outra sugestão que eu te dou é usar o seu banheiro para as crianças fazerem atividade que faz bagunça. Assim você fica mais tranquilo. Então lá no box do banheiro a gente colocou um kitzinho de tinta lá, os meninos pintam o próprio banheiro, os meninos já pintaram os prendedores de roupa aqui de casa já estão todos pintados. Essas atividades de tinta, elas são muito legais. Às vezes você pega cola, mistura a cola na tinta e faz. Se você não tem tinta em casa, eu vou sugerir outras atividades, como por exemplo, o banho de balde. Todo mundo tem um balde em casa, dá pra tomar um banho de balde. Você pode fazer também atividades relacionadas a brincar de tabuleiro, jogos de tabuleiro, se você tem jogos de tabuleiro em casa, jogos de carta. A gente já ensinou um monte de jogos de carta pro Theo e pro Gael, e a gente tem brincado direto com eles, a gente tem jogado Uno também. Enfim, dependendo da idade da sua criança, você vai mais para colocar uns brinquedos dentro, você pega um balde de farinha, coloca a farinha no balde e esconde um monte de brinquedo pequenininho lá dentro e deixa a criança ir caçando e passando por todo esse balde. Se você tem areia é melhor, terra, mas se você não tem, faz com trigo, e aí ela vai achando os brinquedos ali embaixo. Você também pode, por exemplo, congelar esses brinquedos, pegar as forminhas de gelo, congelar vários brinquedos e depois colocar dentro do banho de balde e mostrar para a criança o brinquedo derretendo, o gelo derretendo e o brinquedo aparecendo. Bom, eu espero que você tenha adorado as minhas dicas. Eu vou te dar uma última dica, mas que eu acho que vai ser a que mais vai fazer diferença na sua vida, vai te ajudar muito nesse dia a dia. Sempre que você for mudar de uma atividade para outra com a criança, você vai avisar pelo menos 4 vezes antes. 4, Nanda, isso não é muito? Não.
pelo menos 4 vezes antes, sendo que a última vez você precisa avisar bem pertinho da hora, tipo assim, faltando alguns segundinhos, e você fica perto da criança, então você vai avisar muito. Por quê? Porque as crianças, elas precisam de 3 etapas, elas precisam de entender, assimilar e aceitar cada nova etapa. Então, se a sua criança está assistindo telas, está chegando na hora de desligar e fazer outra atividade do quadro de rotinas, então você vai avisar para essa criança 4 vezes, para ter tempo suficiente para ela entender, assimilar e aceitar. Então avise e avise perto. Não faz um aviso e vai embora, porque essa criança vai esquecer, ela não vai assimilar e nem vai entender. Então a gente precisa de ir avisando para a criança ter tempo de entender, assimilar e principalmente aceitar. Se tiver difícil aceitar, você vai avisando cada vez mais, e quando tiver no finalmente você vai fazer o que eu chamo de aviso amigo, que é estar do lado da criança e ajudar ela a sair daquela atividade, por exemplo, propondo coisas super legais que ela vai fazer depois. Você pode dizer, poxa, você vai parar agora nisso aí, mas tem uma coisa muito legal para você fazer. Então, essa dica eu tenho certeza que se você colocar em prática vai fazer toda a diferença. Bom, fica aqui um grande beijo pra você, e se você quiser saber mais dicas minhas, é só você ir em @psimama, tá bom? Psi de psicóloga e mama de mamãe. Grande beijo, tchau, tchau!